Solicito os senhores vereadores que procedam o registro eletrônico de presença. Boa tarde a todos. Esse que é meu ou da Lene? Seu. Ah, sim. Daqui a pouco. E aí, baixinho? Convido a todos a colocarem de pé, ficar 1 minuto em silêncio pela morte do nosso companheiro Alceu Ponciano, que faleceu na terça-feira e foi sepultado no dia 19. Muito obrigado, que Deus abençoe, conforte o coração lá da família, tá, Jorge? Leva o nosso abraço lá. Solicito da senhora secretária que faça a leitura da ata anterior. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, senhoras e senhores, boa tarde. Ata resumida da primeira sessão da 579ª reunião ordinária. Aos 20/6/2018, às 14 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Ipatinga sob a presidência do vereador Osimar Barbosa Gomes. Presentes 19 vereadores. Foi lida a ata resumida da 60ª reunião extraordinária, aprovada sem retificação, e do balanço financeiro de maio de 2018. Foram apresentadas indicações 14, 59 a 62, moções 33 a 35 e requerimento de 24 a 27/2018. Os vereadores Franklin Meirelles, Rita de Cássia, Wanderson Gandra e Lene Teixeira se manifestaram como oradores inscritos. O PL 50/2018 foi aprovado em primeira votação. Nova sessão convocada para 21/6. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que eu, primeira secretária, supervisionei, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora. Câmara Municipal de Ipatinga, em 20/6/2018. Osimar Barbosa Gomes, vice-presidente no exercício da presidência. Lene Teixeira Souza Gonçalves, primeira secretária. Diel Fernando de Oliveira, segundo secretário. A ata está em discussão. A ata está aprovada. Suspende o trabalho para não dar falta desses vereadores. Nós vamos suspender a sessão por 10 minutos.
Será que não? Será que não vem? A sessão está reaberta. Então tá.
Está reaberta a sessão. Está aberto o horário para apresentação sem discussão de proposições. Pessoal, hoje pode falar à vontade, é até 5 horas. Viu? Hoje dá tempo de eu esperar você tomar café, tá, Cassinha? Achar, isso. Eu queria saber da secretária se tem alguma correspondência. Não há correspondência sobre a mesa, presidente. Tem vereador inscrito? Também não há vereador inscrito hoje. Mas, presidente, eu gostaria de pedir aqueles 5 minutos, como líder do meu partido, que só tenho eu mesma, não, mas eu gostaria de usar. Não, hoje eu vou te dar 10. 10. Como líder da bancada do PSB, com a palavra vereadora Cassinha. Por 10 minutos. 10 minutos. Isso. E não é o professor Raimundo, não, mas ganhou 10, viu? Boa tarde, senhor presidente, colegas da mesa, meus diletos amigos, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, servidores desta casa. Hoje nós estamos aqui, eu vou falar com meu coração aberto, não trouxe nenhum roteiro, mas eu quero falar para os senhores da importância do momento que nós vamos viver hoje, aqui nessa Câmara. Nós aqui estamos representando, nós somos representantes da sociedade de Ipatinga, não é verdade? Cada um de nós que ocupa essas cadeiras, é como se cada um de nós representássemos uma parcela desses 254 mil habitantes que tem nessa cidade. E o clamor de Ipatinga, nesse dia de hoje, que é a posse do senhor prefeito, o nosso ex-colega que daqui a pouco vai ser exonerado do cargo de vereador para poder assumir a prefeitura, o chefe do executivo, o clamor de Ipatinga é pela estabilidade. O clamor de Ipatinga, hoje eu não ouço, eu tenho andado pela cidade, estive no Vila Militar semana passada, Bom Jardim, Esperança, e o que eu ouço é a comunidade falando, colega Diel, sobre quando é que nós vamos voltar a ter a estabilidade, né, a tranquilidade que todos nós precisamos, tanto o Executivo quanto a Câmara, para podermos cumprir as nossas funções. No início, quando eu entrei, nós todos entramos, né, nessa legislatura, eu falei para os senhores que eu não acho que aqui seja o poder legislativo. Eu não acho também que seja o poder executivo e nem tampouco o poder judiciário. Eu entendo, colega Demir, que nós somos o dever legislativo, que o executivo é o dever executivo e o judiciário, por sua vez, também é o dever judiciário, porque nós todos estamos aqui para servir. Nós estamos representando a população, que não poderia estar toda aqui dentro, então, democraticamente, nós fomos eleitos, o prefeito hoje que toma posse, e nós, como vereadores. E o que me preocupa muito, colega Jadson, não foram os resultados da eleição, dessa eleição extemporânea. O que me preocupa sobremaneira são os 48% de abstenção, de votos nulos e votos em branco. Eu tenho andado pela cidade e falado que, no meu entender, ninguém saiu realmente vitorioso dessas eleições.
Por quê? A sociedade foi às urnas, ou deixou de ir às urnas para mostrar o descontentamento, a frustração, não é? A pouca esperança, ou a desesperança em tudo aquilo que representa as eleições, que é o que representa a política, seja no cenário municipal, estadual ou federal. E eu já alerto os senhores, hoje nós vamos participar, com o coração aberto. Nós tivemos aqui 2 candidatos que estão aqui à minha frente, o colega Gandra e anteriormente o colega Andrade, que com toda a coragem se colocaram, para concorrer às eleições extemporâneas para o Executivo, e eu quero parabenizar os 2, por terem enfrentado... A doutora Lene também? Sim, eu vou falar dela por último, porque ela é especial, tá, gente? Deixa a Lene comigo aqui, de mulher para mulher, né, Lene? Enfim, eu quero falar para os senhores que os senhores foram muito corajosos e que os senhores têm o meu respeito e que tudo o que aconteceu, eu acho que é para o amadurecimento, tanto dos senhores, colega Gandra, colega Andrade, como também para os nossos eleitores. A candidatura da minha colega de legislativo, a Lene, ela tem um colorido especial, independente de partido. Independente de partido, a senhora sabe, a senhora conhece as minhas convicções, a senhora sabe como que é que eu me posiciono em relação ao Partido dos Trabalhadores. Mas eu quero falar para a senhora que eu sempre acreditei no seu trabalho, eu fui sua eleitora, mesmo não sendo petista, eu sempre falei isso para a senhora, e que quando a senhora se candidatou a chefe do Executivo pelo PT, eu vi na senhora, mais uma vez, aquela pessoa corajosa que eu conheço. Aquela pessoa aguerrida, que, não obstante o partido da senhora tenha tido tantos problemas, enfrentar tantos problemas, a senhora se colocou. Então, a senhora, especialmente, tem a minha consideração e o meu respeito, que a senhora sabe que a senhora sempre teve, e agora muito mais. Mas eu vou falar agora, diretamente, para o nosso prefeito eleito, o nosso colega Nardielo Rocha. Que eu desejo, sinceramente, que o nosso colega Nardielo Rocha seja empossado hoje e que ele tenha toda a saúde, toda a disposição e toda nossa ajuda para administrar essa cidade igual o povo de Patinga tanto merece. Então, eu acho que aqui agora nós devemos sanar todas essas divergências, todas essas arestas que possam existir entre as candidaturas que houveram, igual o colega Gandra falou aqui ontem, sobre o baixo nível da campanha, que eu também não apoio definitivamente, não faria, não faço, e se alguém falar para os senhores que eu fiz, é mentira. Tá? Eu apoio esse candidato Andrade, esse candidato Gandra e essa candidata Lene, que se colocaram, independente de terem o meu voto ou não, que as senhoras sabem que o meu presidente do PSB, doutor Eduardo Figueiredo, foi o vice-candidato a prefeito na chapa do professor Sávio, e por fidelidade partidária, eu estou ligada ao meu partido, e sempre estarei enquanto nele eu estiver. Mas eu, sinceramente, eu desejo que nós ajudemos essa cidade a ter dias melhores. Então, o que eu quero falar para os senhores é isso, que aqui hoje eu venho com muita alegria. Qualquer um dos senhores que estivesse tomando posse hoje, o meu coração, o meu espírito estaria em júbilo da mesma forma como está. Inclusive se fosse o meu candidato, o professor Sávio. Mas hoje quis o eleitorado que fosse o prefeito, o prefeito interino, o nosso colega vereador, por enquanto, Nardielo Rocha. Entretanto, a partir de hoje, nós somos a Câmara
municipal e o nosso prefeito estará lá. E eu continuo mantendo a minha liberdade, a minha integridade e a minha independência para ajudar a todos os projetos de lei que chegarem a essa casa, que forem de interesse da comunidade de Ipatinga, da sociedade de Ipatinga. Eu estarei. Não gosto quando alguém fala aí que eu sou oposição. Não, eu não estou nem do lado. Eu procuro ser um centro equilibrado. A minha oposição, quando ela acontece, ela é técnica. Eu estudo, chego aqui e falo por que eu não estou votando. Tá certo? Então é assim que eu me vejo hoje, estou muito esperançosa, sou uma mulher otimista. Se não fosse a minha fé e o meu otimismo, eu não estaria aqui hoje. É isso que me faz levantar da cama todos os dias e vir trabalhar ao lado dos senhores. Então, meu respeito aos meus 3 colegas que aqui estão. E se qualquer um dos senhores que estivesse tomando posse hoje, a minha alegria e o meu contentamento seria igualmente ao que está sendo hoje para o prefeito eleito, senhor Nadielo Rocha. Entretanto, eu gosto de fazer uma alerta. Esses 48% de abstenção é um problema gravíssimo que Ipatinga está enfrentando. Se nós, vereadores, vereadoras, não conseguirmos mudar essa estatística nas eleições de outubro, nós estaremos ajudando a crucificar, a sacrificar as próximas gerações. Por quê? Tudo que essa política nefasta, essa política desrespeitosa e irresponsável, que nenhum ipatinguense deseja mais, tudo que ela quer é que o eleitor não vá às urnas, é que o eleitor se abstenha de votar, é que o eleitor vote em branco ou vote em nulo, porque o eleitor que toma essa posição, ele vai ficar alheio, ele vai ficar distante, ele vai ficar indiferente às ações que forem ser tomadas na política, quer seja no executivo ou aqui no legislativo. E isso nós não podemos deixar acontecer, porque quem vai pagar essa conta... Vereadora, eu vou te dar mais 5 minutos. Ah, obrigada, obrigada, presidente. O senhor, como sempre, muito gentil. Mas só para finalizar, colegas, nós temos o compromisso de levar aos cidadãos, e os senhores que aqui estão presentes, cidadãos e cidadãs de Ipatinga que se preocupam, né? Tem pessoas do executivo aqui, da sociedade. Vamos levar essa bandeira, levantar essa bandeira, defender a bandeira do voto. Voto vale. Vamos votar em pessoas do Vale do Aço, vamos comparecer às urnas, vamos acompanhar vamos escolher um candidato e acompanhar o que ele faz. Se ele não corresponder, nós vamos tirá-lo nas próximas eleições. A única arma que o povo dispõe é o voto. E eu penso que por que nós somos dever? Eu sou dever legislativo. O prefeito é dever executivo e os juízes é o dever judiciário, porque o único legatário do poder nessa sociedade democrática é o povo. O povo que tem o direito ao voto. Então, a soberania está no voto. Então, por favor, vamos votar, vamos convidar o povo de Ipatinga a vir às urnas e escolher o seu candidato. Quer seja, qual que seja ele, qualquer que seja ele, mas que ele vote e acompanhe. E vamos acabar com esse nefasto índice de 48% de abstenção e votos nulos e votos em branco. Nosso colégio eleitoral, nós somos 180.222 eleitores nessa cidade, numa cidade de 255 mil habitantes. Então, nós não podemos sequer pensar que teremos mais de 80 mil votos nessa eleição extemporânea que não
ou seja, entre abstenção, entre nulos e brancos. Por favor, Ipatinga, é um clamor que eu faço aos meus colegas, meus diletos colegas vereadores e vereadoras, essa mesa que eu tanto respeito. Vamos fazer essa campanha. Todas as urnas em outubro. Muito obrigada a todos. E hoje eu despeço especialmente dirigindo ao meu colega Gandra, que foi candidato, o meu colega Andrade, e por último, mas nem por isso menos importante, a minha colega de bancada, inclusive, feminina, bancada do batom, né, Márcia? Que nós fazemos parte, o meu respeito e o meu agradecimento pela coragem de todos os senhores. Obrigada, presidente, mais uma vez pela sua simpatia e a sua elegância. Se disponha, viu? Você está muito elegante também. Presidente, como líder da bancada do MDB, tem direito a um minutinho? 5 minutos? Com a palavra, o vereador Nilcinho da Transnil, como líder da bancada do MDB. 5 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, vereadoras, público aqui presente, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer também aos meus nobres colegas, pastora Márcia e o vereador Toninho, né, por essa indicação da gente ser o líder da bancada do MDB. Muito obrigado, que Deus venha abençoar, e a gente está aí justamente para estar representando esse lindo partido, né, que é uma família MDB. Me parece, senhor presidente, que tem que alterar também, né? Lá na... Porque está lá PMDB, fazer a correção, tá? Tanto no nome do Toninho e da pastora Márcia. No painel. No painel, né? Senhor presidente, uma parte, nobre vereador, aproveitando também para pedir que seja feita a correção aí quanto à atualização do nome do antigo PT do B, atual Avante, para o meu nome. Por gentileza, a secretaria providencia a correção lá no painel também, o vereador Franklin Meirelles, tá? E, senhor presidente, estarei também oficializando, né, a vossa senhoria quanto a essa decisão tomada pela bancada, ok? O líder da bancada, tá, gente? A secretaria depois oficializa isso aí, tá? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, porque se nós estamos aqui hoje, é porque tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, né, acaba se refletindo a minha pessoa também. Então, nós sabemos que hoje haverá a posse do nosso prefeito, foi eleito legitimamente, né, com grande maioria dos votos. Então, a gente tem muito que mais aqui agradecer. E nós cremos no grande trabalho que ele vai estar fazendo pela nossa cidade, haja vista a larga experiência como gestor, né, já presidente da Câmara por 4 vezes, né, então já tem uma experiência notória, e nós cremos que fará um grande trabalho, né, vereadora Cassia? Então a gente espera muito disso dele, né, e nós sabemos que tem potencial para isso. Quero agradecer também aos nobres colegas. Antes de vir para cá, nós participamos ali, estivemos como secretário de governo, nós fomos convidados pelo então ex-prefeito Sebastião Quintão, o qual eu louvo também nesta tarde, por ter nos confiado essa nobre missão de estar secretariando. Então tem muito que agradecer esse homem, esse servo do Senhor. Quero agradecer também ao Djalma. Ei, Djalma, beleza? Está aí atrás, né? Ao Luiz Henrique, não é secret? São meus companheiros, foram meus companheiros ali no Executivo. Me ensinaram a trabalhar também. São grandes pessoas, são amigos de verdade. E eu sei que ali deixei vários amigos naquela casa, né? E eu muito me orgulho disso. Foram 1 ano e meio que nós tivemos ali, 1 ano e meio de experiência, 1 ano e meio de aprendizado. E esse 1 ano e meio, praticamente, né, me serviu como uma experiência muito grande.
Então, quando nós vimos para essa casa, nós sabemos que aqui agora, nós estaremos também representando a população de Ipatinga e nós estaremos trabalhando mais e mais ainda para satisfazer os anseios da nossa população, da nossa comunidade. Eu quero também enaltecer os colegas que participaram também desse pleito político na nossa cidade, foram os candidatos, né? Que Deus possa abençoá-los também, que vocês também não parem, acreditem nos seus sonhos, nos seus ideais, porque a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores do que os meus, são maiores do que os nossos. Então nós temos que crer nisso aí, nas promessas de Deus para a nossa vida. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e eu espero que o Poder Legislativo, que agora que nós estamos aqui, nós possamos também, nobres colegas, estar realmente conectados, né, com o só objetivo de defender a população de Ipatinga. E possamos cada vez mais, né, vereador Wanderson, trabalhar, que é o objetivo, que é o dever desta casa. Que Deus possa abençoar. Meu muito obrigado. Tenho dito, senhor presidente, é de Deus. Quero fazer menção ao nosso companheiro Luiz Henrique, Djalma, a nossa amiga Lorena, né, assessora do nosso prefeito. Sejam bem-vindos a essa casa sempre, tá certo? Ordem do dia. Está em discussão, pelo prazo máximo de 20 minutos, a emenda 01, de iniciativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 50/18, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. Discussão. Votação. Jadson. Solicito da senhora secretária a contagem dos votos. Senhor presidente, sim 18 votos, não 0 voto. A emenda 01 do projeto 50/18 está aprovada. Está em discussão, em segunda discussão, pelo prazo máximo de 30 minutos, o projeto de lei número 50/18, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. Discussão. Votação. Convido a senhora secretária para fazer a contagem dos números de votos. Senhor presidente, sim 18 votos, não 0 voto. O projeto 50/18 está aprovado. Declaro suspenso a reunião pelo prazo de 10 minutos para a Comissão de Legislação. Não, desculpa. Não, mas eu vou ler, vou pedir para o Toninho ler. Isso. Tá. Vamos retornar ao trabalho.
Com a palavra, o relator, vereador Toninho Felipe. Você pode... Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, uma boa tarde. Parecer, redação final do projeto de lei número 50/2018. De iniciativa executiva municipal, o projeto epigrafado dispõe sobre diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Submetido à liberação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais com emenda. Assim sendo, opinamos por se dar proposição a seguinte redação final que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei número 50/2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Câmara Municipal de Patinga aprovou. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual de 2019 do município de Patinga, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal de 1988, nas normas da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e nas determinações da Lei Orgânica do município de Patinga, compreendendo: inciso 1, as metas e prioridades da administração pública municipal. Inciso 2, a estrutura e organização do orçamento geral do município de Ipatinga. Inciso 3, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento geral do município de Ipatinga. Inciso 4, as disposições para transferências de recursos financeiros. Inciso 5, as disposições relativas à dívida pública municipal. Inciso 6, as disposições relativas às despesas do município com o pessoal, encargos sociais e benefícios aos seus funcionários. Inciso 7. As disposições sobre a receita e adequações orçamentárias decorrentes de alterações na legislação. Inciso 8. As disposições sobre a transparência e o incentivo à participação popular. Inciso 9. As disposições finais. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas e prioridades das ações da administração pública municipal para o exercício de 2019 contemplam as despesas que constituem a obrigação constitucional e legal e a de funcionamento dos órgãos e entidades do município de Patinga, as quais estão indicadas no anexo 3, metas e prioridades, parte integrante dessa lei, não se constituindo, todavia, em limites à programação das despesas. Capítulo 3. Da estrutura e organização do orçamento. Artigo 3º. O orçamento geral do município compreende os orçamentos fiscal e da Seguridade Social e congrega todas as receitas e despesas públicas dos poderes executivo e legislativo do município de Patinga e seus fundos, os quais serão consolidados em um único documento. Artigo 4º. As receitas públicas da Lei Orçamentária de 2019 serão classificadas nos moldes da Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, e da Instrução Normativa número 15/2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE, Minas Gerais, e suas respectivas alterações. Artigo 5º. As despesas públicas da Lei Orçamentária de 2019 serão discriminadas por unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial, categoria econômica de despesas, grupo de natureza de despesas, modalidade de aplicação, elemento de despesas com especificação da fonte de destinação de recursos e identificador de uso. Induzo, de modo a identificar a transparência na gestão fiscal. Parágrafo único. O identificador de uso, induzo, tem por finalidade identificar os recursos constando da Lei Orçamentária de 2019 e dos créditos adicionais pelas seguintes letras que virão após as codificações da fonte de origem e destinação de recursos. Inciso 1. P. Próprio. Inciso 2. PC. Própria contrapartida. Inciso 3. PV. Próprio vinculado. Inciso 4. T. Transferido.
Inciso 5, C, convênio. Inciso 6, OC, operação de crédito. Artigo 6º, as categorias de programação que trata essa lei serão identificadas por programas e conformidades com a Lei Municipal número 3.757, 17 de novembro de 2017. Artigo 7º, o projeto de lei orçamentária de 2019 e a respectiva lei serão constituídos de 1. Inciso 1, texto da lei. Inciso 2, mensagem que conterá análise da conjuntura econômica, síntese da situação financeira do município e resumo das políticas públicas a serem ofertadas pelo município de Ipatinga. Inciso 3, quadros orçamentários consolidados. Inciso 4, anexo do orçamento fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e da despesa da forma definida nessa lei. Inciso 5, informações determinadas pelos artigos 2º e 22 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Inciso 5. 6. Inciso 6. Demonstrativo e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 7. Demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com a Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 8. Demonstrativo da aplicação de recursos com pessoal em cargos sociais para fins de atendimento ao disposto no artigo 169 da Constituição Federal de 1988 e respeitadas as determinações da Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 9. Demonstrativo de repasse de recursos do poder com base na emenda constitucional número 58 de 23 de setembro de 2009. Inciso 10. Demonstrativo da aplicação de recursos na saúde de acordo com a emenda constitucional número 23 de 13 de setembro de 2000 e da Lei Complementar número 141 de 13 de janeiro de 2012, observando a instrução normativa número 19/2018 do Tribunal de Contas de Minas Gerais e suas alterações. Inciso 11. Demonstrativo da aplicação de recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do artigo 202 da Constituição Federal de 1988, da emenda constitucional de número 14 de 1996 e da emenda constitucional número 53 de 2006 e da emenda constitucional número 59 de 2009, observando a instrução normativa número 13 de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e suas alterações. Inciso 12. Demonstrativo de origem e destinação de recursos. Capítulo 9. Capítulo 5. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1, das diretrizes gerais. Artigo 8. A estimativa da receita pública e fixação da despesa pública, constante do projeto de lei orçamentária de 2019, serão elaborados com base nos valores correntes do exercício de 2018, com valor mínimo de R$ 1.000 por cada item da receita e de despesa. Artigo 9º. A Lei Orçamentária de 2019 conterá dotação orçamentária que assegure a conservação e a manutenção do patrimônio público municipal. Artigo 10. O valor das despesas públicas não poderá ser fixado acima do valor total estimado da receita, de forma a evitar a quebra do equilíbrio orçamentário entre receita e despesas públicas. Artigo 11. As dotações destinadas ao pagamento de precatórios e dívidas serão alocadas na unidade orçamentária em cargos gerais do município. Artigo 12. A criação e expansão do aperfeiçoamento da ação governamental acarrete aumento da despesa pública que será acompanhado de: inciso 1. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício que entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes. E inciso 2. A declaração do ordenador da despesa que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual de 2019 e com compatibilidade com a lei e com o plano plurianual vigente. Inciso 2. A declaração do ordenador das despesas de que aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual de 2019 e compatibilidade com a lei e com o plano plurianual vigente. Inciso 11.
Inciso 2. Declaração do ordenador de despesa que aumentem a adequação orçamentária financeira com a Lei Orçamentária Anual de 2019 e com compatibilidade da lei e com o plano plurianual vigente. Artigo 13. Considera a despesa pública obrigatória de caráter continuado de despesa corrente derivada da lei. Medida provisória do ato administrativo normativo que fixa para o município a obrigação legal e sua execução por um período superior a dois exercícios, na forma do artigo 17 da Lei Complementar número 101/2018, da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo primeiro. Artigo que criar o aumento de despesa pública que se trata o caput desse artigo deverá demonstrar a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000 e precisará apontar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do disposto do parágrafo 1º deste artigo, o ato será acompanhado da comprovação de que a despesa pública criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo 1, metas fiscais dessa lei, devendo seus efeitos financeiros do período seguinte serem compensados pelo aumento permanente de receita pública ou pela redução permanente de despesas públicas. Artigo 14. Serão vedados quaisquer procedimentos pelo ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas públicas e seu cumprimento dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 15. O Poder Executivo Municipal registrará contabilmente os fatos relativos à gestão orçamentária e financeira que tenham efetivamente ocorrido sem prejuízo das responsabilidades e das providências derivadas dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 16. O pagamento de precatório obedecerá nos termos dispostos na Constituição Federal de 1988 e nas alterações introduzidas pela Emenda Constitucional número 99 de 2017. Parágrafo 1º. O valor da dotação destinado ao parágrafo do precatório será informado pela Secretaria Municipal de Planejamento, pela Procuradoria-Geral do Município, observados pela a determinação da Constituição Federal de 1988. Parágrafo 2º. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os processos referentes ao pagamento de precatórios serão submetidos à apreciação da Procuradoria-Geral do Município antes do atendimento da requisição judicial. Parágrafo 3º. Os recursos alocados para fins de pagamentos de precatórios não poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com a finalidade, exceto no caso de saldo orçamentário remanescente ocioso. Artigo 17. São consideradas despesas públicas irrelevantes aquelas cujos valores não ultrapassam os limites previstos no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 18. Os recursos financeiros destinados ao Poder Legislativo Municipal, de acordo com o artigo 2º da Emenda Constitucional número 58 de 2009, incluídos os subsídios dos vereadores excluídos de gastos com inativos, não poderão ultrapassar o percentual de 6% do somatório da receita tributária das transparências previstas no parágrafo 5º da Lei 153 e artigos 158 e 159 da Constituição Federal de 1988, efetivamente realizado no exercício anterior. Parágrafo único. Os recursos previstos no caput serão repassados duodécimos no dia 20 de cada mês, creditados em conta corrente bancária indicada pela Câmara Municipal de Patinga. Artigo 19. A Lei do Orçamentário de 2019 e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos, caso, inciso 1, estiverem compatíveis no Plano Plurianual de 2018 a 2021, com as normas previstas nessa lei. Inciso 2. As dotações consignadas em obras em andamento sejam suficientes para atendimento de seus respectivos cronogramas físicos e financeiros. Inciso 3. Estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público. Inciso 4. Apresente viabilidade técnica, econômica e financeira. Seção 2. Da definição de montante e formas da utilização de reservas na contingência.
Artigo 22. A Lei Orçamentária de 2019 conterá dotação para a reserva de contingência de 5% da receita corrente líquida prevista, destinada ao atendimento de passivos, contingentes e riscos fiscais, bem como a fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, observado o disposto nos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, no artigo 8º da Portaria Interministerial número 163, de 2001. Seção 3, das alterações orçamentárias. Artigo 23. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, observado o limite de 20% do total das despesas fixadas utilizando como fonte de recursos. Inciso 1. Resultantes da anulação parcial ou dotações do total das dotações. Inciso 2. Os provenientes do excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício. Inciso 3. Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. As operações de créditos autorizadas. Artigo 24. Na abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, quando a fonte for excesso de arrecadação, o cálculo será positivo nas diferenças acumuladas no mês a mês entre a arrecadação prevista e a realização da especificação das fontes, a destinação de recursos, considerando ainda a tendência do exercício. Artigo 25. No caso de abertura de créditos adicionais, a conta de superávit financeiro, as exposições do motivo conterão informações relativas a inciso 1, superávit financeiro do exercício 2018, classificação de fonte de destinação de recursos. Inciso 2, os créditos reabertos no exercício 2019. Inciso 3, valores já utilizados em créditos adicionais abertos ou a tramitação. Inciso 4, saldo do superávit financeiro do exercício de 2018 por especificação da fonte e destinação de recursos. Artigo 26. As proposições relativas aos créditos adicionais serão acompanhadas de exposições de motivos circunstanciados que justifiquem. Artigo 27. A abertura dos créditos adicionais, especiais e extraordinários, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, será efetivamente mediante o decreto do Poder Executivo, utilizando os recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Artigo 28. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, alterar as fontes de recursos constantes da Lei Orçamentária de 2019 e seus créditos adicionais, de acordo com as necessidades e execuções mantidas aos demais discriminações da despesa pública estabelecida no artigo 5º desta lei. Seção 4. Das normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Artigo 29. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e avaliação do sistema de seus programas de governo. Artigo 30. Alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2019 em seus créditos adicionais e a respectiva execução orçamentária serão orientados para o estabelecimento da relação entre despesa pública e o resultado obtido, da forma a priorizar a eficiência de gastos públicos. Propiciar o controle de custos da contribuição na avaliação dos resultados nos programas de governo municipal, observando ainda as demais diretrizes estabelecidas nessa lei. Seção 5. Da execução orçamentária e cumprimento de metas. Artigo 31. O Poder Executivo estabelecerá e dará publicidade ao programa financeiro, ao programa de execução mensal de desembolso de até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2019, sancionado nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, visando o cumprimento da meta do superávit primário estabelecido no anexo 1, metas fiscais constantes dessa lei. Parágrafo único. O Poder Executivo, durante a execução orçamentária, através do cronograma de desembolso financeiro, tomará as providências necessárias à obtenção do resultado primário, conforme discriminado no anexo 1, e metas fiscais constantes desta lei. Artigo 32. Quando for verificado ao final de um bimestre que a realização da receita pública poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido no anexo 1, metas fiscais, os poderes executivo e legislativo promoverão por atos próprios e nos montantes necessários nos 30 dias
subsequentes à limitação de empenho e movimentação financeira, inicialmente através da redução dos seus respectivos investimentos. Artigo 33. Após a redução dos investimentos, e caso ainda permanecer o não cumprimento das metas do resultado primário ou nominal, a redução deverá ocorrer junto às despesas de custeio, observando o montante necessário ao alcance dos resultados pretendidos, ressalvadas as despesas públicas que constituem obrigação constitucional ou legal. Artigo 34. Os critérios e a forma de limitação de empenho que tratam esta lei serão processados mediante os seguintes procedimentos. Inciso 1. Revisão física e financeira contratual, adequando aos limites definidos pela Secretaria Municipal da Fazenda, formalizada pelo respectivo aditamento contratual. E, inciso 2, contingenciamento do saldo da nota de empenho a liquidar, ajustando a revisão contratual determinada no inciso 1 deste artigo. Artigo 35. Na limitação de empenho e movimentação financeira serão adotados critérios que produzam menor impacto possível nas ações de educação, saúde e assistência social e na compatibilização de recursos vinculados. Seção 6. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 36. A elaboração do projeto e aprovação e execução da lei orçamentária de 2019 serão orientados no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no anexo 1, métodos fiscais constantes dessa lei. Artigo 37. As estratégias para buscar ou manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas públicas poderão levar em conta, além das providências adotadas nos artigos 32 e 33 desta lei, medidas que visem a expansão da base tributária e consequente aumento das receitas públicas próprias, quais sejam: inciso 1, aperfeiçoamento do sistema de informação, tramitação e julgamento do processos tributários e administrativos, visando a racionalização, simplificação e agilização desses processos. Inciso 2, aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobranças e arrecadação dos tributos, objetivando sua maior exatidão e inciso 3, aperfeiçoamento dos processos tributários e administrativos por meio de revisão, racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a melhoria de controles internos e a eficiência na prestação de serviço. Capítulo 5. Das disposições relativas à transferência de recursos financeiros. Artigo 38. A realização de transferência voluntária de recursos financeiros consignados na Lei Orçamentária de 2019, entendido que a entrega de recursos correntes e de capital, outro entre a Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinados ao Sistema Único de Saúde. Obedecerá às exigências previstas no artigo 25 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 39. A realização de transferência de recursos financeiros a título de subvenção social às entidades privadas sem fins lucrativos para a consecução de finalidade e interesse público, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, saúde e educação, obedecerá às normas previstas nos artigos 16 e 17 da Lei Federal número 4.320, de 1964. Parágrafo único. Parágrafo único. A transferência de recursos financeiros a título de subvenção social às entidades privadas deverá ser autorizada por lei específica e atender às condições e requisitos estabelecidos na Lei Federal número 13.119, de 2014. Ter previsão da Lei Orçamentária de 2019 em seus créditos adicionais e obedecer as demais normas pertinentes. Das disposições relativas à dívida municipal, à dívida pública municipal. Artigo 43. A administração orçamentária da dívida pública municipal tem por objetivo principal garantir a amortização, minimizar os custos e reduzir o montante de recursos onerosos obtidos com fonte alternativa de recursos para o Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. Na Lei Orçamentária de 2019, os recursos necessários para o pagamento de despesas com amortização, juros e demais encargos
da DIDO serão garantidos e fixados com a base nas operações já contratadas em perspectiva da contratação. Parágrafo 2º. O município se subordinará às normas estabelecidas na Resolução número 40 de 2001 do Senado Federal. Artigo 44. A Lei Orçamentária de 2019 poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, inclusive com antecipação de receita orçamentária, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas nas Lei Complementar número 101 de 2000 e na Resolução de 43 de 2001 do Senado Federal. Artigo 45. A realização de operações de crédito não poderá ser superior às despesas de capital ressalvadas autoridades mediante os créditos suplementares ou especiais com a finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal por maioria absoluta. Capítulo 7. Das disposições relativas às despesas do município com o pessoal, encargos sociais e benefícios aos seus funcionários. Seção 1. Da previsão da despesa com o pessoal. Artigo 46. A previsão da despesa pública com o pessoal, incluindo os respectivos encargos sociais dos Poderes Executivo e Legislativo, será fixada com base na folha de pagamento de agosto de 2018, projetada para todos os exercícios de 2019, nos termos das normas legais vigentes, assegurando o reajuste e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e alterações no plano da carreira, concessão de vantagens, bem como revisão do subsídio de que se trata o inciso 10 do artigo 37 e dos parágrafos 4º e do artigo 39 da Constituição Federal de 1988. Parágrafo único. Não será computada como despesa com o pessoal a parcela de remuneração do servidor decorrente da transferência intergovernamental por meio de programas desenvolvidos do modo compartilhado entre o município, o Estado e a União, exceto quando se tratar de programas relacionados aos repasses do Sistema Único de Saúde, de assistência social. Artigo 47. As despesas publicada fixada na Lei Orçamentária de 2019 e realização do exercício financeiro de 2019, com o pessoal ativo e inativo dos Poderes Executivo e Legislativo no município, observará os limites mencionados nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. Os Poderes Executivo e Legislativo do município deverão proceder à recondução do valor gasto com o pessoal aos limites legais estipulados na Lei Complementar número 101 de 2000. Caso as despesas dos respectivos poderes com o pessoal ativo e inativo se mostrarem superiores a esses limites. Artigo 48. Os Poderes Executivo e Legislativo poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras administrativas, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, realizar concurso público e reestruturar a organização administrativa no exercício de 2019, observados os limites e as regras da Lei Complementar número 101 de 2000 e dos seus incisos 1 e 2 e do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. Ficam os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a admitir pessoas aprovadas em concurso público em caráter temporário no exercício de 2019 na forma das leis pertinentes. Onde que eu parei? Eu parei aqui. Não, está acabando, falta 3 folhas só. Seção 2. Da previsão da contratação excepcional de horas extras. Artigo 49. A realização de serviços extraordinários somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações
emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Se durante o exercício de 2019 a despesa com pessoal atingiu o limite de que se trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência dos respectivos ordenadores de despesa e, no âmbito do Poder Legislativo, de exclusiva competência do presidente da Câmara Municipal de Patinga. Capítulo 8º. Das disposições sobre receita e adequações orçamentárias decorrentes de alterações na legislação. Artigo 50. Serão observados para a estimativa da receita pública. Primeiro, a evolução média da receita dos 3 últimos exercícios através dos métodos estatísticos. Segundo, a estimativa dos indicadores conjunturais da atividade econômica nacional, especificamente o índice de variação do produto interno bruto, PIB, e índices de inflação. Terceiro, a previsão e variação do índice de repasse do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, ao município. Quarto, a previsão das parcelas a serem transferidas pelos governos federal e estadual, conforme asseguram os incisos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 158 e a linha B, do inciso 1º, inciso 2º e 3º do artigo 159 da Constituição Federal de 1988, segundo as estimativas obtidas dos órgãos oficiais, considerados as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Artigo 51. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício que iniciar sua vigência e nos 2 exercícios seguintes, atender o disposto desta lei e ao menos uma das seguintes condições. Primeiro, demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária na forma do artigo 12 da Lei Complementar número 101 de 2000 e de que não afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo 1, metas fiscais desta lei. Segundo, estar acompanhadas de medidas de compensação no período mencionado do caput deste artigo por meio do aumento de receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Primeiro, se o ato de concessão ou ampliação de incentivo do benefício de que trata o caput deste artigo decorrer de condição prevista no inciso 2º, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Segundo, o Poder Executivo adotará as medidas necessárias à contenção das despesas em valores equivalentes ou incremento da receita própria a fim de compensar a renúncia. Terceiro, a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução da receita. Quarto, o dispositivo neste artigo não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Artigo 52. Na estimativa da receita da Lei Orçamentária de 2019, deverão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de projeto de lei e que estejam em tramitação na Câmara Municipal de Patinga. Parágrafo único. A estimativa da receita que trata o caput deverá conter: primeiro, a identificação da proposição das alterações na legislação e especificação de receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos e, segundo, a apresentação da programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação. Artigo 53. Os poderes executivo e legislativo do município incentivarão e participarão da solenidade civil organizada na elaboração do projeto de lei orçamentária de 2019, englobando a definição de seus programas, projetos, atividades e objetos, a fim de que esse documento expresse o verdadeiro anseio da comunidade em observância à Lei Complementar 101 de 2000 e à Lei Orgânica do município de Patinga. Artigo 54. A elaboração, aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2019 serão realizadas de modo a evidenciar a transferência da gestão fiscal, observando-se
o princípio da publicidade, permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma de suas etapas. Artigo 55. Será assegurada aos cidadãos a participação nas audiências públicas para: primeiro, elaboração da proposta orçamentária 2019, mediante regular processo de consulta popular. Segundo, avaliação das metas fiscais conforme definido no caput 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, ocasião em que o Poder Executivo Municipal demonstrará o comportamento das metas previstas nesta lei. Artigo 56. As metas das despesas serão desmembradas por ocasião da elaboração do orçamento de 2019, tendo em vista o resultado apurado quando da participação popular prevista nesta lei. Artigo 57. O Poder Executivo Municipal publicará em seu sítio eletrônico a Lei Orçamentária 2019 e aprovadas as informações compiladas na execução orçamento geral do município do exercício de 2019. Capítulo das disposições finais. Artigo 58. O Poder Executivo poderá firmar convênios, acordos e ajustes com outro ente da Federação, visando a cooperação intergovernamental, execução de leis, de serviços, decisões ou assistência técnica, bem como contribuir com suas despesas de acordo com o artigo 62 da Lei Complementar número 101 de 2000, com o artigo 116 da Lei 8.666 de 1993 e observado o disposto no artigo 241 da Constituição Federal de 1988. Artigo 59. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento, através do Departamento de Orçamento e Avaliação Socioeconômica, sem prejuízo de demais atribuições previstas em lei, coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração do projeto de lei orçamentária anual de 2019, que também determinará: primeiro, o calendário das atividades para elaboração dos orçamentos. Segundo, o desenvolvimento da metodologia de elaboração das propostas parciais do orçamento anual dos poderes executivo e legislativo do município. Terceiro, as instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos de que trata esta lei. E, quarto, as orientações quanto ao lançamento da proposta final em sistema informatizado. Artigo 60. O Poder Legislativo encaminhará sua respectiva proposta orçamentária de 2019 à Secretaria Municipal de Planejamento até o dia 30 de agosto de 2018, para fins de consolidação do respectivo projeto de lei. Artigo 61. O Poder Executivo Municipal colocará até o dia 30 de julho de 2018 os estudos e estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive a estimativa e da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo e disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público. Artigo 62. Artigo 62. A estimativa da receita por parte do Poder Legislativo Municipal apenas será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal nos cálculos de valores contidos no projeto de lei orçamentário de 2019. Artigo 63. Caso a proposição da lei orçamentária anual de 2019 não seja sancionada até o dia 31 de dezembro de 2018, a programação dela constante poderá ser executada para atendimento das seguintes despesas. Inciso 1. Obrigações constitucionais ou legais. Inciso 2. Ações de prevenção a desastres. Inciso 3. Destinados à aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino. Inciso 4. De caráter inadiável, até o limite de 1 a 12 avos, previsto no total de cada dotação, multiplicado pelo número de meses decorridos pela sanção da respectiva lei, na forma proposta remetida ao Poder Legislativo Municipal. E inciso 5. Pagamento de dívidas. Parágrafo 1º. Será considerada antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2019. A utilização de recursos autorizada neste artigo. Parágrafo 2º. Os saldos negativos, eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas no projeto de lei de orçamento de 2019 e do procedimento previsto nesse artigo, serão ajustados por decreto expedido pelo Poder Executivo,
após a sanção da lei orçamentária, por intermédio da abertura de créditos suplementares até o limite utilizados na forma desse artigo. Artigo 64. Observado ao disposto no artigo 164 da Lei Orgânica do Município de Ipatinga e do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal de 1988, as emendas ao projeto de lei orçamentária de 2019 não podem indicar recursos provenientes de anulação das seguintes despesas. Inciso 1. Dotações financeiras com recursos vinculados. Inciso 2. Dotações referentes à contrapartida. Inciso 3. Dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais. Inciso 4. Dotação referente à contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e ao Programa Social. Inciso 5. Dotações referentes ao auxílio alimentação e... Inciso 6. Dotação referente ao Vale Transporte. Artigo 65. As emendas do projeto de lei orçamentário de 2019 deverão obedecer ao equilíbrio entre a origem e a destinação dos recursos. Artigo 66. Integram-se à presente lei os seguintes anexos em atendimento ao disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 1. Anexo 1. Metas fiscais. Inciso 2. Anexo 2. Riscos fiscais. E inciso 3. Anexo 3. Metas e prioridades. Artigo 67. Esta lei tem vigor na data de sua publicação. Plenário Elísio Felipe Rei, de 21 de junho de 2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Jade Celene Moreira, presidente. Paulo César Reis, vice-presidente. Toninho Felipe, relator. Tenho dito, senhor presidente. Convido os senhores vereadores a tomarem seus lugares. Ah, sim, é. Está em votação somente a redação final do projeto de lei 50/18. Trabalhar, pessoal. Solicito da senhora secretária a contagem dos votos. Senhor presidente, sim 18 votos, não 0 voto. A redação final do projeto de lei 50/18 está aprovada. Agora nós vamos passar para a segunda parte da ordem do dia, para a gente votar aqui as moções e requerimentos. Moção de aplauso 33, vereador Paulo Reis. Moção de aplauso 34, também do vereador Paulo Reis. Requerimento 27, da vereadora Lene Teixeira. Requerimento número 26, da vereadora Rita de Cássia, a Cassinha. Requerimento 25, do vereador Anderson Silva Gandra. Requerimento de número 24, da vereadora Lene Teixeira. São essas moções e requerimento que estão em votação. Em discussão, votação.
Solicito da senhora secretária a contagem dos votos. Senhor presidente, sim 18 votos, não 0 voto. Os requerimentos e moções aqui mencionados estão aprovados. A sessão está suspensa por 60 minutos.